Não, fala mais alto, é que fala para velho. O Atlético, desde que eu estou aqui, desde 1954 até hoje, é a tradição que o Atlético conseguiu colocar na sua trajetória e o respeito que todos têm para com o Atlético. Antes nós considerávamos no futebol dois Atléticos. Tinha o Atlético lá de cima, onde hoje é o Segredo, e o Atlético aqui de baixo. Aqui embaixo a gente sempre tinha dificuldade, que o futebol, apesar de ter sido sempre o carro-chefe do Atlético, que é aqui que comanda tanto o futebol como o sucesso lá de cima das administrações lá de cima, aqui era um pouco marginalizado. A gente considerava lá em cima a elite, não sei se eu posso falar isso, e a gente aqui era o pessoal mais do dia a dia, de agarrar na alça do caixão. E eu, graças a Deus, eu fui um elo de ligação com a parte do futebol aqui do campo com a parte lá de cima. O Atlético foi disputar um campeonato de futebol de salão, o time lá de cima era muito bom, o pessoal de futebol de salão, e vieram aqui e me apanharam de reforço para a gente jogar em Belo Horizonte. Nós fomos vice-campeões do time de garoto contra time de adulto em Belo Horizonte. Aí que foi feito o elo daqui, de baixo, com lá de cima. Quando nós tivemos uma dificuldade cá embaixo, nós profissionalizamos, com uma profissionalização muito mal feita. O Atlético faliu na época. A gente não comprava, eu sempre cito isso aí, a gente não tinha crédito na cidade, não comprava nem um prego fiado, que era complicado, o Atlético não pagava mesmo, o troço ficou complicado. E o pessoal não queria ver profissionalismo. Aí, modéstia à parte, eu comprei essa briga, não deixei morrer. A gente treinou, eu tive um auxílio muito grande. O doutor Custódio do Banco do Brasil nos ajudava, o Carlinhos Dias do Posto Estrefés também, foi um baluarte, também que gostava e deixava, sempre dava um apoio financeiro. Aí entrou o Miro Batata era o nosso massagista, veio o doutor Mauro, o doutor Mauro, que era o presidente na época, era deputado estadual. Não deixamos o amador cair. E no primeiro ano que nós voltamos com toda essa dificuldade, tinha um rapaz aí na cidade, um tal de Miroca, então ele comprou camisa, patrocinou a gente e tal, para a gente disputar o campeonato. Aí nós entramos tinha torneio início, nós montamos um time treinando 15 dias aí, fomos lá, ganhamos o torneio início em 1971 e ganhamos o campeonato da cidade. Com isso o pessoal tornou a incentivar. E nessa época de 71, na década de 71, nós ganhamos tudo, praticamente tudo. Então ganhamos 71, 73, 74, 76, 78. Ganhamos praticamente a década toda. Torneio de inverno era um sucesso, a quadra cheia. Então a gente com o time aqui, e o que era o apoio aqui? Na época eu montava o time e tinha que trazer os jogadores, o Atlético cotizava o dinheiro. Lá em cima tinha um diretor, eu tenho que ser realista, que apoiava a gente, era o senhor Vicente Torga, era funcionário do Banco do Brasil, era tesoureiro. Então, como que ele mantinha aqui embaixo? Ele falava, olha, eu vou pegar o dinheiro do carnaval, o sucesso era o carnaval. Se o carnaval for bom, nós fazemos time bom. Então ele pegava o dinheiro do lucro do carnaval, aplicava aqui embaixo. O bar do campo aqui nos jogos de futebol, a renda era para a base. Era para júnior, era para infantil e juvenil. Então tudo direcionado, tudo contado, aquele sacrifício também. A minha mulher lavava roupa, costurava camisa, a minha tia também, a tia Zé, era chefe da torcida também. Então o sangue meu está enraizado. O meu avô, ele adoeceu dentro do campo do Atlético, jogando Atlético e Atlético. O Atlético estava ganhando o jogo, o Atlético virou 2-1. A minha avó disse que ele foi chegar em casa, ela não tinha iluminação, não tinha nada, foi chegar às 10 horas da noite em casa, andando devagarzinho com a mão no coração. Parece que ele teve um infarto dentro do campo do Atlético, não tinha recurso, não tinha nada. E quando ele faleceu, eu ainda era garotinho, ele não me viu jogar. Né? Então eu tinha essa dívida com a família. Né? Eu sempre botei isso na cabeça. Meu avô ajudou o Atlético em muita coisa, e disso me ajudou. Isso aqui é o infantil do Atlético em 1954. Isso aqui foi uma antepreliminar de Atlético e Fluminense. A base do Fluminense aqui era da seleção brasileira.
o Brasil foi desclassificado na Copa do Mundo e eles fizeram fazer a primeira partida aqui, o Tele jogando para eles. Então tinha o Tele, Pinheiro, o técnico era Zezé Moreira, né? Todos jogavam na seleção brasileira, esse pessoal. Nós fizemos antes preliminar, para a gente foi a história. Essa foi a primeira vez que eu joguei lá dentro do Atlético. Em 1954, eu tinha aqui 14 anos, aqui, olha o ponto esquerdo aqui. Eu era muito menino ainda, uma vez também, isso é importantíssimo, esse Guará famoso que vocês viram, troféu Guará, ele foi técnico do Atlético aqui, então fez uma seleção aí para profissionalizar o Atlético. O Atlético não chegou a disputar nenhum campeonato profissional, não. Então ele começou a viajar e jogar o interior todinho, batendo em todo mundo aí. Nessa época, o Atlético só faz loucura, mas nessa época eles compraram 2 ônibus, tinha um ônibus saído novo, um ônibus muito bonito e foi apelidado na cidade de Marta Rocha. Marta Rocha era Miss Brasil, uma mulher linda, né? Então o ônibus era a Marta Rocha de São João del Rei, era do Atlético. Mas também faliu o Atlético só dava uma bancada nessa época. O pessoal fazia as coisas muito sem pensar, empolgava. Aí faliu, ficou parado muito tempo. Depois voltou novamente, essa vez eu já participei, que foi o último profissionalismo, né? Que foi um malfadado profissional que o pessoal assustou todo mundo. O Miro me ajudou muito, o Samuel era o diretor, o Cláudio Salomé, né? A gente batalhando com o Cláudio Gonçalves, que morria de medo de profissionalizar. E eles tinham razão, né? Porque o Atlético já tinha falido uma vez. Eu falei, o Atlético, eu tenho certeza, se a gente fizer uma coisa bem feita, organizada, igual é a diretoria do Atlético, pessoal sério e tal, quiser fazer uma diretoria, nós vamos fazer bonito. E nós entramos, né? Ele, com muito custo, né? Com muito medo, vamos dizer assim, ele deixou profissionalizar o Atlético. E nessa profissionalização, foi até interessante, no momento que ele estava assinando a última lá, quando ele acabou, ele disse, ô Marco, já pensou se a gente classificar? Eu falei, ô Cláudio, nós ainda não jogamos não, calma. Então nós entramos na 2ª divisão e classificamos. Aí começou essa luta que está até hoje. A gente, trancos e barrancos, sempre correndo atrás do prejuízo, pegando dinheiro emprestado. Uma confusão tremenda, levando, graças a Deus, pintou essa SAF. A SAF foi a nossa salvação. Se não fosse a SAF, a gente já tinha voltado outra vez para aqueles anos de sacrifício. Mas graças a Deus está dando certo, Deus está iluminando e a gente está onde está hoje. O nosso anjo de guarda é muito forte. E o Atlético tem a taça mais importante de São João del Rei, é uma jarria que está lá e essa é a história, né, de 1916, que foi o primeiro campeonato amador. São João del Rei foi feito mais 2 times para fazer 4 para ter o primeiro campeonato. Era Atlético, Minas, aí tinha os freios do ginásio Santo Antônio, que era holandês, tinha um time muito bom lá de internato, que era o Esparta. E o Exército fez o General Osório. Então foi feito um campeonato, o Atlético ganhou essa taça, é uma taça de prata, para mim é a mais valiosa que tem lá no nosso arquivo. O Atlético foi um fato inédito. Aconteceu no Atlético. O Atlético, em 6 anos, nós tivemos 5 acessos. Então, isso complicou demais. Até eu falei, teve um ano aí que eu falei, eu não quero subir esse ano. O pessoal, você é louco. Eu falei, não é pelo ser louco, não. É porque eu estou vendo a dificuldade que a gente passa, a gente não dá conta. Você vê, a gente tem dificuldade hoje até de arquibancada. Então, qual que é meu ponto de vista? Você, para subir, eu acho que você tem que subir para não voltar. Então, eu miro muito nisso aí. Porque o pessoal só vê os louros, eles não vê a dificuldade que a gente passa. Então, essa era a minha preocupação. Então, o que veio dar aquele alívio foi a SAF. Se não é a SAF, eu sempre repito, o Atlético já estava na 3ª divisão, já tinha voltado, já tinha parado, porque não tinha, do jeito que a gente estava tocando, não tinha condições. Que era muito sucesso e a gente sem poder dar conta. E sem poder, às vezes, até fazer uma contratação melhor, porque em vez de gastar com contratações de jogadores, preparar para o campeonato, você tinha que preocupar com obras. Essa é uma preocupação. E a outra coisa que eu acho que ninguém vai segurar o Atlético é a base. Que eu sempre defendi, eu sempre falei, o dia que o Atlético disputar o campeonato paulista de junho, ninguém segura o Atlético, que eu acho é a maior vitrine do Brasil.
Então nós temos que cuidar dessa garotada, é base, é projeto de garoto, são os núcleos, é isso, o pessoal não gosta de fazer, o pessoal acha que jogador é igual fruta, nasce na árvore, você vai lá, nasce não, é trabalho, e bola é de médio e longo prazo, você tem que fazer, ou então você tem que ter muito dinheiro e ficar comprando crack, é o jogador que vai te dar retorno, vai te dar suporte para você crescer. E nesses 117 anos, o Atlético não é o melhor nem é o pior. O Atlético é diferente. E vamos que vamos!